Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Nun Amud Aleph, nas linhas de baixo, mais para metade, mais para o finzinho da página. Conta como é o seguinte: Bei Inai Malka Haruf. Inai, o rei Inai, certo? Um dos reis de Bnei Israel, Inai Amelech. A casa dele, ele faleceu. E a casa dele acabou, o palácio dele acabou sendo deixado de lado, ninguém fez mais nada com o palácio dele, ninguém morou lá, e com o tempo ele acabou desmontando, caindo, destruindo. Era agora um palácio grande com muitas pedras e foi destruído. E aí o que aconteceu? Ato Ovdei Kohavim, o Kimo bem Marco, eles vieram Ovdei Kohavim, vieram idólatras, pegaram as pedras da casa e transformaram as pedras da casa de Inai Amelech em uma idolatria chamada Marcos, idolatria que a gente tem visto até agora, que são essas pedras uma em cima da outra. Ato Ovdei Kohavim Achrin, e vieram outros Ovdei Kohavim, outros Goim, outros idólatras, de Lopal Hele Marcolis, que não acreditam nessa idolatria chamada de Marcolis, Shaklin Vehipu Beim Drachim Vesirtaot. Vesitrateot. E eles pegaram essas pedras que tinham feito dela idolatria da casa de Inai Amelech, pegaram de lá as pedras, porque eles não acreditavam nessa idolatria, e usaram essas pedras para fazer o chão da calçada, tampar buracos na rua e etc, certo? Então a casa ficou destruída, veio um grupo de idólatras, transformou as pedras daquela casa em idolatria, veio outro grupo que não acredita na idolatria de Márcoles, pegou as pedras de lá e usou para construir o chão. A calçada, a rua, algo do tipo. Essa rua está permitida ou está proibida? Ou seja, será que o fato dessas pedras serem pedras de idolatria, pedras de Márcoles, será que continua sendo proibido, mesmo que tiraram de lá e colocaram na rua? Ou será que não? No momento em que destruíram, desmontaram a idolatria, pegaram essas pedras para usar para outra utilidade, está permitido. Ikerabanan de Parshei, Ikerabanan de lo Parshei. Tinha um Chachamim que evitavam andar por cima dessas pedras, então quando viam que era uma das pedras da casa de Inai Amelech, que foi feita dela idolatria de Márcoles, eles passavam por cima, atravessavam a estrada, não atravessavam a calçada, não passavam por cima, e tinha o Rabanan que não se importavam, eles continuavam passando por lá normalmente, porque eles consideravam que estava permitido. Amar Rabbi Yochanan benan shel kedoshim me'alech alehem ve'ana nifrush mehem. Fala Rabbi Yochanan, olha, o filho de Anashim kedoshim, o filho de pessoas santas, andavam por cima dessas pedras, quer dizer, não viam problema nenhum de andar lá, e a gente vai evitar andar, então com certeza está permitido. Já vou ver qual a discussão, mas Rabbi Yochanan fala, olha, tem Anashim Meod Kedoshim, pessoas muito santas, que não se importavam, passavam por cima, porque tinham certeza que a idolatria está permitida, ela foi destruída, então a gente não vai lermir mais do que eles. Manin Rubenam Shel Kedoshim, quem Rabbi Yochanan chama de filho de Kedoshim, Rabbi Menachem e Rabbi Simai. Alguém chamado Rabbi Menachem, filho de Rabbi Simai, esse daqui para Rabbi Yochanan era alguém Kadosh de forma especial. Não sei o que ele tinha de especial, mas ele tinha uma kedushá especial, por isso, se ele andava lá, a gente também pode. Bom, agora a própria pergunta. Por que chamavam ele de Kadosh? O que ele tinha de especial? O que ele tinha de santidade especial? Ele se distanciava tanto de idolatria que mesmo se ele via uma moeda com o rosto do rei, a aparência do rei, ou algo do tipo, ou a aparência de uma idolatria que seja, que não era na prática uma idolatria, certo? Não era realmente idolatria, era uma moeda que servia de compra e venda. Ela não tinha o peso de idolatria, mesmo assim esse Rabbi Menachem não olhava para ela. Ele se afastava mesmo de coisas que pareciam com idolatria, certo? Qualquer coisa que seja uma foto que tem lá o Redentor lá no Rio de Janeiro, ele nem olhava uma foto dessas, mesmo que a foto não é uma foto de idolatria. Obviamente que ele nem olhava para a própria estátua, mas mesmo uma foto que não foi feita de idolatria, ou se foi colocada numa moeda a foto de alguma coisa, de alguma estátua, ele não olhava para isso. Maitá, esse é o motivo, certo? Essa era a Kedushá, essa entidade, isso ele se afastava completamente de idolatria. Então, se ele andava nessas pedras, ou seja, ele via
que essas pedras perderam o nome de idolatria no momento em que foi destruído, o Márcolis, a montanha de pedras foi destruída, então construir está permitido. Mas tama demanda pares. Qual o problema qual o motivo de quem que não andava? Quem não andava, porque ele não andava a priori, no momento em que pegavam essas pedras e transformaram ela em parte da rua, aparentemente anularam a idolatria, porque é proibido. Savala que Amarav Gidal Amarav Chiabarosif Amarav, ele sustenta quem proibia, quem não andava em cima dessas pedras, eles sustentavam como opinião de Rav Gidal e não de Rav Chiabarosif, não de Rav, que o quê? Minain letikrovet avodat kohavim shein betela olamit, da onde eu sei que algo que foi servido para a idolatria, não a idolatria em si, da onde eu sei que algo que foi servido como sacrifício para a idolatria, ele nunca está anulado, ou seja, não tem como tirar disso o nome de idolatria. Até agora a gente vem vendo sobre uma estátua que é a idolatria em si, como eu anulo dela o nome da idolatria. Então, se eu usar um pedacinho dela para proveito próprio, ou se eu quebrar ela, ou qualquer coisa do tipo, eu anulei o nome de idolatria dessa árvore. Mas tem coisas que não tem anulação. Quais? Fala Rav Gidal. Coisas foram servidas como sacrifício para a idolatria. O que foi servido como sacrifício para a idolatria, esse nunca pode ser anulado. Ele sempre mantém o nome de idolatria. Shenemar, da onde eu sei isso? Que tem coisas que não são anuladas. Shenemar, está escrito no Pasuk, Vaitzmedu lebal peor ve'echlu zivchei metim. Os korbanot, os sacrifícios feitos para essa idolatria chamada Baal Peor, os sacrifícios, eles são chamados no Pasuk de Zivrei Metim, são chamados de sacrifícios mortos. Por que justamente mortos? Então vem a tragédia seguinte, Mamet en lo betela leolam, avtikrovet avodat kohavim en la betela leolam. Do mesmo jeito que o morto não tem volta, certo? O morto ele está impuro e não tem volta, ele está impuro para sempre. Assim também, tikrovet avodat kohavim, tudo que foi feito dele sacrifício para alguma idolatria, em nabetela olam, ele nunca pode ser anulado. O Passu comparou os sacrifícios para idolatria justamente com o morto, para dizer igual o morto não tem volta, para sempre ele está impuro, assim também tudo que for feito de sacrifício, que foi servido para uma idolatria, ele está proibido para sempre. Como funcionava essa idolatria chamada Márcolis? Então, realmente, eles montavam duas pedras embaixo, uma pedra em cima. Esse era o original, esse era o começo. E a idolatria da Márcolis era jogar pedra lá. Tipo o bocha que você tem que acertar a bolinha perto da bolinha que está lá na frente. Essa era a idolatria do Márcolis. Você precisava jogar a pedra em cima das outras pedras para cair junto, para ir cair próximo. Ou seja, as pedras de Márcolis, quando você via uma idolatria enorme, uma montanha enorme de pedras de Márcolis, a maioria das pedras lá não eram a estátua original, não eram a idolatria original, eram o sacrifício feito para essa pedra, para essa idolatria. Todas as pedras que eram jogadas nela, jogadas na montanha de pedras original, eram sacrifícios para essa idolatria. Esse era o sacrifício, assim que se fazia essa idolatria. Então, fala a Gemara, a opinião que diz que mesmo que pegaram as pedras de Márcolis e construíram com ela o chão da estrada ou a calçada, não está permitido, continua sendo proibido, é porque as pedras não são a idolatria em si. Se fossem a idolatria em si, na hora que eu usei um pedaço da idolatria para uso próprio, está permitido. Mas aqui não é idolatria em si, e sim o sacrifício que foi feito para a idolatria, o que foi servido para ela. Por isso aqui é proibido para sempre. O Mandeló parece a opinião que diz que não tem problema, pode andar em cima dessas pedras, elas já perderam o nome de idolatria, mesmo que ele concorda com o conceito de que tikrovet avodat kohavim olam, que algo que foi servido para a idolatria nunca vai perder a proibição, amar bainan kein pnim veleika. Diz o seguinte, diz que tipo de coisas que foram servidas para idolatria nunca são anuladas, nunca perdem o nome de idolatria, somente coisas que são parecidas com o que era feito dentro do Beit HaMikdash. A gente vê que o Pasuk chamou o sacrifício feito para o Baal Peor de Zivrei Metim, de sacrifícios mortos, para dizer igual o morto não tem volta, assim também o sacrifício de idolatria não tem volta, ele está proibido para sempre, não dá para anular. Mas só coisas que são
são feitos deles sacrifícios no Beit HaMikdash. Então, se serviram para essa idolatria frutas igual frutas de bicurim, animais iguais os korbanot, aí realmente é proibido. Mas pedras não é um tipo de korban que tem no Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash isso não existe. Se isso não existe no Beit HaMikdash, na idolatria, embora seja proibido fazer isso, porque é o ato da idolatria, mas não tem a proibição eterna igual aparece no Passuca. A proibição eterna que tem no Passuca é somente para coisas que são parecidas, que tem igual no Beit HaMikdash. Então, nesse caso, as pedras estão permitidas. Amar Rav Yossi bar Abba, conta Rav Yossi bar Abba, Ikla Rabba bar Irmia Leatrin, certa vez Rabba bar Irmia, ele veio para nossa cidade, Veata e Matrin também adei, e ele trouxe uma braita na mão dele, ele trouxe uma braita para que ele trouxe, quer dizer, antigamente a Gemara não era escrita, certo? Era tudo oral, e conta Rav Yossi bar Abba que certa vez Rabba Barimia visitou, ele estava na cidade dele, e ele tinha a tradição, ele tinha uma braita que ninguém conhecia, e a braita dizia o seguinte, Oved Kochavim Shevi Avanim Mina Márcolis, um goi que pegou pedras do Márcolis, Vechipá Bem Drachim Vetartiot, e ele usou essas pedras do Márcoles para cobrir, tampar buraco no chão, ou numa calçada, ou algo do tipo. Virando a mudo, na mudbet, mutarot, está permitido. Então, se o goi trouxe essas pedras, está permitido. Se o goi anulou a idolatria, então a idolatria está anulada e eu posso usar. Israel, Shevi Avanim na Márcoles, Asurot, mas se for um Yehudi que fez isso, está proibido. Certo? A priori, pelo motivo de que o Yehudi não consegue anular uma idolatria. Certo? O Goi consegue anular a própria idolatria dele, mas o Yehudi não tem força de anular a idolatria que o Goi fez. Essa foi a braita que ele trouxe, e falou Rav Yosef, veleit nagar velobar nagar de ifrekna. E fala Rav Yosef, e não tem nenhum chacham, nenhum filho de um chacham que pode explicar para a gente essa braita. Essa braita a priori não faz sentido, já vamos ver por quê. Já vou antecipar, certo? Porque é ligado ao assunto que a gente viu antes. Essa braita não faz sentido, porque a priori, se um goi pegou pedras do Márcoles e usou isso para tampar buracos no chão, a priori, essas pedras continuam sendo proibidas. Tikrovet avodat kochavim. São coisas que foram servidas de sacrifício para idolatria. E elas não são anuladas nunca. Elas nunca perdem o nome de idolatria. Então, mesmo que eu tirei pedras do Márcoles, não são pedras da estátua original. São pedras feitas de sacrifício para idolatria. E elas deveriam ser proibidas, mesmo quando o Goi trouxe. A diferença entre o Goi e o Di e Beceres, a gente entende. O Goi, ele pode anular a idolatria de outro Goi, e o Israel não. O problema é quando o Goi pegou as pedras do Márcoles e tampou o buraco no chão, porque está permitido. A priori, essas pedras são tikrovet avodat kochavim, elas são coisas que foram feitas de serviço para idolatria, sacrifício, não deveria ser permitido, certo? É isso que foi Rav Yosef, olha, ninguém consegue explicar. Amar Rav Sheshet, fala Rav Sheshet, Ana lo nagar Ana, velo bar nagar Ana. Fala Rav Sheshet, olha, eu não sou nem chacham, nem filho de um chacham, mas becoz tu fica na lei, mesmo assim eu consigo explicar. Mai caixa a lei de Rav Gidal, porque Rav Yosef falou que não tem explicação para essa baita, pelo motivo de Rav Gidal, certo? Como a gente viu na página anterior, que Rav Gidal disse que Tikrovet avodat kochavim, algo que foi feito de sacrifício para idolatria, ele nunca pode ser anulado. Aqui, nesse caso, é permitido. Quando o Goi trouxe pedras do Márcoles para tampar o buraco da rua, da calçada, isso está permitido. Por quê? Porque isso que Tikrovet avodat kochavim, que é algo que foi feito de sacrifício para idolatria, não tem anulação, é só quando ele é parecido com o que tem dentro do Beit HaMikdash, que são korbanot do Beit HaMikdash, que são animais, mas pedras que não tem no Beit HaMikdash não tem essa proibição. Então dá para explicar, certo? Dá para explicar porque o que o Goi trouxe é permitido. Amar Rav Yossi bar Abba, outra história contra Rav Yossi bar Abba. Ikla Rabba Barmina Leatrin, certa vez Rabba Barmina, ele veio para nossa cidade, Veata e Matin também adei. Ele trouxe uma braita na mão dele que diz o seguinte: Matliim o Mezaamim Bashvit. No ano da Shemitah,
é permitido leatria é tirar tolaim da árvore. Se eu vejo que tem vermes na árvore, eu posso tirar eles, mesmo que eu não possa trabalhar o campo e trabalhar as árvores no ano da Shemitah. Se eu vejo que tem vermes na árvore, é permitido tirar. O mezamim é quando, se eu vejo que a árvore ela começou a descascar ou algo do tipo, e aí ela vai secar mais rápido, isso daqui pode prejudicar a árvore, eu posso ir lá e colocar eles colocaram algum produto para tampar esse buraco. Não tem problema fazer isso na Shemitah, certo? Então, na Shemitah eu posso tirar vermes da árvore e eu posso tampar um buraco que apareceu na árvore que começou a descascar ou algo do tipo. Na Shemitah isso é permitido. Vem matlim mesamim moeda, mas em Chol Hamoed, a proibição de trabalhar em Chol Hamoed proíbe também essas duas coisas. Se eu tenho uma árvore e eu vejo que tem vermes na árvore, ou ela começou a descascar, e em Chol Hamoed, que tem uma proibição por si só de trabalhar no Chol Hamoed, não do ano da Shemitah, certo? Um Chol Hamoed normal, um Pesach normal, por exemplo, Chol Hamoed eu não posso fazer isso. Kan vekan en megazmim vengazmim. Aqui, mas tanto na Shemitah quanto no Chol Hamoed é proibido ligzom. Ligzom é cortar galhos da árvore para que ela cresça mais forte de outro lugar. Às vezes a árvore tem muitos galhos, então ela está puxando nutrientes para muitos e muitos lados diferentes. Isso faz com que ela enfraqueça. Fala a Braita, que trouxe Rava Bar Irmia, que tanto na Shemitah quanto em Chol Hamoed é proibido fazer isso, certo? Eu estou trabalhando a árvore, é proibido. Vesachin shemen ligzom ben bamoed, lagazum ben bamoed ben bashvit. E se eu tenho uma árvore que passou pela gzimah, ele está gazum, certo? Eu tenho uma árvore que podaram alguns galhos, eu posso passar óleo no lugar onde foi podado. O lugar onde foi podado que fica aberto, certo? O galho ele fica lá aberto, fica exposto. Eles passavam óleo para proteger e evitar com que a árvore acabe, não sei se o que pode acontecer com a árvore, se ela vai secar por causa disso, se vão aparecer vermes ou algo do tipo, não tem problema, eu posso passar óleo no lugar onde foi podado. Essa foi a Braita. Essa Braita trouxe Rabi Irmia e fala, Yosef, veleit nagar, velo bar nagar de Ifrakne. De Ifrequina. E aqui também fala a mesma frase, a gente não tem nenhum Chacham, nenhum filho de um Chacham que pode explicar pra gente essa Braita. A Maravina fala, Ravina, Ana lo nagar, Ana velo bar nagar, Ana fala, Ravina, olha, eu não sou nem Chacham, nem filho de um Chacham, uma frigna lei, mas eu consigo explicar essa Braita, não tem problema nenhum. Mai caixa lei, qual seria o problema da Braita? A Braita falou algumas coisas, a Braita falou que eu posso tirar vermes e cobrir a parte descascada na Shemitah, mas não em Chol Hamoed. Nos dois é proibido o ligzom, é proibido podar a árvore tanto na Shemitah quanto em Chol Hamoed, e se eu tenho uma árvore que foi podada, eu posso passar óleo no lugar onde podaram. É isso que a Braita falou. A Braita falou essas três coisas. Para Vina, olha, o que está difícil nessa Braita? Que Rav Yossi Barava falou, a gente não tem explicação para ela. Maika Kashali, qual a dúvida? Ilema moeda shvit, se a pergunta é moeda shvit, Kashali, se o seu problema é qual a diferença entre Chol Hamoed e Shvit, mais na Shvit deixaram e mais na moeda Assur? Por que no ano da Shemitah foi permitido tirar vermes e tampar a parte descascada da árvore e em Chol Hamoed é proibido? Se essa é a sua dúvida, qual a diferença entre os dois? Me dá-me a priori, a resposta é simples. Shvit melachas arachmana tircha shar e moeda filo tircha na Assur. Na Shemitah é proibido trabalhar a árvore, trabalhar a terra, mas esforço não tem problema nenhum. No ano da Shemitah, se eu quiser fazer esforço, eu quero correr, eu quero fazer qualquer coisa, não tem problema. No ano da Shemitah, é proibido trabalhos específicos, certo? Arar a terra, plantar, regar, etc. Mas me esforçar em prol da terra não tem problema nenhum. Em Chol Hamoed é proibido mesmo se esforçar. Chol Hamoed é uma semana de descanso, em que a pessoa não pode nem trabalhar, nem se esforçar demais. Então, fala Ravina, por isso, tirar vermes e tampar o buraco da árvore que começou a descascar vai ser uma diferença entre Shemitah e Chol Hamoed. Isso daqui é algo que tem esforço, ficar tirando os vermes é um esforço, mas não é um trabalho, não é que eu estou regando a árvore, não estou arando a terra. Então, na Shemitah, que a proibição são melachot, são trabalhos, tirar os vermes é permitido. Em Chol Hamoed, que o problema é me esforçar
por alguma coisa, essa tirada de vermes vai ser proibida, porque é muito esforço. Então, se essa é a sua dúvida, está explicado. Velaziuma gizum kakashalei. E se a sua pergunta é, por que na Shemitah eu posso tampar, se a árvore começou a descascar, eu posso tampar esse buraco da árvore, mas se a árvore foi podada, eu não posso, mas eu não posso podar, desculpa, mas eu não posso podar a árvore. Se essa é a sua pergunta, essa é a contradição, por que na Shemitah eu posso tampar a parte que descascou, mas eu não posso podar a árvore? Vela zium magizum que a caixa lei, mas na zium deixar e mais na gizum de assur, porque zium é permitido, tampar a parte descascada é permitido, mas é proibido podar a árvore, me dá a priori aqui também. A resposta é simples: zium kumei lagan na veshare, gizum avroi lá na vesur. Zium, tampar a parte descascada da árvore, eu estou mantendo a árvore. Manter trabalhos de manutenção para a árvore não estragar é permitido. Gizum, a podar a árvore é para fortificar ela, não para manter ela do jeito que ela está, é para fortificar. Então, na Shemitah, eu não posso fazer trabalhos de fortificar a árvore, por isso podar ela é fortificar os galhos que sobraram, é proibido. Mas Zium, que é tampar a parte que começou a descascar, isso daqui não é um trabalho para fortificar a árvore, e sim para manter ela, para que ela não estrague. Nesse caso é permitido. Então, essa é a sua pergunta, está respondido. Vela zium caixa lei. Talvez sua pergunta é com relação a uma contradição que a gente tem essa braita e outra braita. Na nossa braita foi dito, me decatane, na braita, nossa braita foi dito o seguinte: matlimo mezamim bashvit. A nossa braita permitiu tampar a parte que descascou no ano da Shemitah. Se eu tenho uma árvore que começou a descascar, começou a mofar, algo do tipo, eu posso tampar essa parte para a árvore não estragar, certo? Que a gente falou até agora. Que eu estou evitando com que ela estrague, com que ela piore. Eu não posso melhorar ela, mas eu posso evitar com que ela estrague. Urmin Himarazarei, a gente estudou em outro lugar, tem uma Mishnah, mas que diz o seguinte: Mezami metanetiot vekorhimotam. É permitido lezaem é tampar essa parte descascada, certo? Em netiot, em mudas, em árvores pequenininhas, vekorhimotam. As árvores pequenas, às vezes, elas estão caindo para um lado, para o outro. Eu posso prender para o galho não cair, porque ela não tem força de segurar o galho. Eu posso prendê-la. Vekotmimotam. Também é permitido podar ela levemente. Veosim laem batim. Eu posso fazer uma construção em volta para fazer sombra para ela. O mashkimotam. Eu posso regar mudas, certo? Mudas pequenininhas. Tudo isso é permitido. Ad Rosh Hashanah. Até Rosh Hashanah é permitido. Até Rosh Hashanah na Shemitah é permitido. Tem outras coisas que começam a ser proibidas já antes, já a partir de Pesach, dependendo do tipo de campo. Tem certas coisas que são proibidas mesmo antes de começar o ano da Shemitah. Mas até Rosh Hashanah tudo isso é permitido. De qualquer jeito a gente vê que é permitido mezamim, é permitido tampar essa casca da muda que começou a descascar. Tudo isso é permitido até Rosh Hashanah. Ad Rosh Hashanah in Bashvitro. Parece que até Rosh Hashanah é permitido, mas no ano da Shemitah, mesmo a muda é proibido tampar a parte que começou a descascar. Então a gente tem uma contradição. A nossa braita em cima, aqui Rababarmimia trouxe e diz que é permitido. Aqui a gente vê que não. Vedilma, talvez aqui dá para responder igual falou que de Ravukva Barhama. Dá para responder aqui essa contradição como Ravukva Barhama falou. Dama Ravukva Barhama, arei trei kishkushei avuchad levru leana vechad leistumei pilei. Vecharem. Ravukva Barhama, ele tratou de um outro caso, de outra coisa com relação à árvore na Shemitah, que é Kishkushi. Kishkushi é colocar pedras em torno das raízes da árvore. Isso daqui protege a raiz da árvore. Então, Ravukva Barhama fala, olha, a gente tem uma contradição. Tem uma braita que diz que Kishkushi é permitido. Tem uma braita que diz que Kishkushi é proibido. Como eu explico isso? Então, fala, Ravukva Barhama é o seguinte: tem dois tipos de kishkushi, tem dois tipos desculpa, Rashi fala que kishkushi não é pedras, é cavar em volta da árvore. Eles cavavam em volta da árvore
para colocar água e regando a árvore lentamente. Então fala, Rav Bar Hama, tem dois tipos de kishkush. Tem um que é feito para dar força para a árvore, deixar ela mais forte, e tem um que é feito só para proteger ela, evitar com que ela estrague. Então, esses dois tipos são, um é permitido, um é proibido, não tem contradição, um pode ou não pode. Porque um é feito para fortificar a árvore, esse não pode, e um é feito para proteger, esse pode. Ah, Hanan, aqui também é a mesma coisa. 3 Yamumeiavem, Hadleu Kumeilanet, Vecharem, Vechalevrueilanet, Veasur. Aqui também dá para dizer que a contradição com relação a Lezaem, a tampar essa parte que começou a ser descascada, tem dois tipos. Tem situações em que eu estou fazendo isso só para evitar com que a árvore estrague, certo? Isso daqui é permitido. E tem situações em que eu faço isso, pelo contrário, para deixar a árvore mais forte, mais viva. Aí é proibido. Então aqui também não é uma contradição, não seria um problema. A Braita está explicada. Um minutinho. Certo. Cadê? Me perdi. Vê lá, então talvez qual o problema da Braita, qual parte da Braita em cima você está me dizendo que não está muito claro? Vê lá, caixa lei. Talvez o seu problema é uma contradição entre o que apareceu na Braita que Rabba me trouxe e o que aparece em outra Braita, que o quê? Decatani, na Braita de Rabba Barmina está escrito o seguinte: Sachin Shemen Lagazum Ben Bamoed Ben Bashvit. Na Braita foi dito que se eu tenho uma árvore que já foi podada, eu posso colocar óleo na parte onde foi podado, tanto em Rolamoed quanto na Shemitah, nos dois casos é permitido, não tem esforço, não é chamado de trabalho, não estou trabalhando a terra, não estou trabalhando a árvore, por isso na Shemitah também é permitido. Orminhi, mas arei está escrito na Braita o seguinte: Sahim etapagim, pagim é um tipo de fruta, certo? São figos ainda quando eles são pequenos, é permitido colocar óleo em volta dele, não sei para que colocavam óleo, se ele ficava mais gorduroso por causa disso, ou evitava com que bichinhos entrassem nele, é permitido. O menakvim, o mefatmim otam, também é permitido fazer buracos neles, faziam buracos e colocavam Rashi traz aqui, eles colocavam, acho que, óleo dentro do figo e fazia com que ele crescesse mais. É permitido fazer isso, passar óleo ad Rosh Hashanah, até Rosh Hashanah. Ad Rosh Hashanah in Bashvitlo, aqui também parece que até Rosh Hashanah é permitido, depois de Rosh Hashanah é proibido. Então fica a pergunta, na Braita de Ravarir, a gente falou que passar óleo é permitido, aqui a gente fala que não pode. Fala uma midame, a priori não é a mesma pergunta. Aqui eu estou passando óleo para evitar com que a árvore estrague. Se a árvore ficar lá aberta, exposta, ela pode acabar secando e estragando. Aqui eu quero colocar óleo dentro da fruta para a fruta crescer maior, então isso daqui é proibido. Certo? Porque eu estou produzindo, eu estou trabalhando, então não pode, então também está claro. Então fala, Ravina, olha, não entendi qual é o problema. A priori, todas as partes difíceis da Braita são explicáveis. Amalei Rassama Brei Ravashi Ravina, falou Rassama, filho de Ravashi para Ravina, Rabba Barirmia, Sihaba Moeda, Gizumba Moeda, Caixa Lei. O problema é a contradição que a gente encontra na própria Braita. Que na Braita a gente disse que é permitido passar óleo em rola-moeda, na parte da árvore que foi podada, certo? Para evitar com que ela estrague, mas se a árvore começou a descascar, em rola-moeda eu não posso cobrir a parte descascada, mesmo que eu estou tentando proteger a árvore. Essa é a pergunta dele. Qual a diferença? Mirdei, ayukumei, veiukumei, maishnai deixarei, maishnai de assur. Pergunta a pergunta aqui é: por que passar óleo na parte que foi podada é permitido, mas cobrir a parte que começou a descascar é proibido? Aí os dois servem para proteger a árvore, nos dois não tem um esforço muito grande, porque um pode, um não. É isso que ele falou, leite nagar, velo bar nagar, é isso que ele falou, que a gente não tem nenhum Chacham, nenhum filho de Chacham que pode explicar para a gente essa Braita. A Braita realmente está difícil de ser entendida. Então, paramos por aqui. Escolher.